nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade. Bom, e hoje é sexta-feira, um dia muito especial para falarmos, sabe o que, gente? Sobre inclusão. Pois é, segundo dados da última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada pelo Instituto ProLivro, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Pois é, mas será que todo mundo tem mesmo acesso à leitura? Já pensou para pensar sobre isso? Bom, antes que você responda, eu te convido a conhecer a história do deficiente visual Juarez Martins. Vamos assistir. Quando descobriram que eu enxergava pouco, eu tinha na época 10 anos. Quem descobriu foi a professora no grupo escolar que eu estudava no interior, na cidade de Nova Era. A causa da minha deficiência foi verificado depois que é por causa do casamento dos meus pais, que eram primos de primeiro grau. Eu presenciei primeiro a existência de um cego na minha família, que era o meu irmão mais velho que eu. Então, com isso a gente vai adquirindo experiência. Achar que está preparado é uma coisa, agora quando realmente fica cego é outra coisa. Aí vem sim algumas dificuldades, algumas barreiras para enfrentar. Por exemplo, como as pessoas vão me aceitar, como é que eu vou usar a bengala, porque a bengala tem que ser usada, eu tenho que aprender a usar a bengala, eu tenho que começar a circular sozinho. Então a gente tem que se preparar psicologicamente, emocionalmente e, claro, para enfrentar o preconceito. E a sociedade é preconceituosa. Então, quando eu fui fazer faculdade nos anos 80, a faculdade não estava preparada para me receber. Ainda nós não tínhamos tecnologia própria para nós. Hoje não. Hoje o deficiente que sabe braille, sabe usar bengala, sabe usar computador, vai fazer faculdade, ele tem mais possibilidades de sucesso. Pois é, uma história para a gente pensar cada vez mais, né, gente, na importância da leitura, como nós falamos agora há pouco, e também da inclusão, não é mesmo? Bom, e para falar sobre isso, sobre inclusão, sobre leitura, a gente recebe hoje aqui no programa o escritor Lúcio Paiva Júnior, que pensou justamente neste ponto, viu? Na acessibilidade que os livros devem ter para atender a todas as pessoas e sem exclusão, tá? Então, para isso, ele reuniu 15 contos que são escritos em português e também em braille. E, além disso, o texto em português tem letras em tamanho maior para facilitar a leitura de quem tem baixa visão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Satisfação estar aqui com vocês. Pois é, nós assistimos esse vídeo, né, de uma pessoa que precisa de ter acesso aí à escrita em braille. Uhum. E há muito preconceito, né? E no seu trabalho você quis trabalhar isso de uma forma em geral e abrangendo os dois públicos, quem enxerga e quem tem essa deficiência. Exatamente. O mais correto até para falar que, aí estou defendendo o que os cegos mesmos falam comigo, que é a coisa do braille sobre tinta. Braille sobre tinta. Que é o termo técnico correto. Quando eu divulguei o trabalho para o lançamento, eu também optei por divulgar braille e português, mas eles me corrigiam o tempo todo. Eu falei com eles, mas é porque a gente precisa ainda levar isso de acesso às pessoas, para as pessoas entenderem, né, o que é. Então, as duas grafias são português, o braille também está redigido em português. O braille é uma técnica de impressão e tem a impressão convencional, que é para quem é vidente, para quem enxerga, poder ler. Então, eu tenho no meu livro, Ouvi Contar, para te deixar um exemplar dele para você conhecer. Aqui. Mostrar. Esse livro foi lançado agora há pouco, né? Dia 15 de setembro passado, na Biblioteca Luiz de Bessa, na Biblioteca Estadual da Praça da Liberdade. E, felizmente, eu tive a presença de vários cegos que estiveram lá, que falaram da importância do trabalho. E mais do que a inclusão, nesse caso, eu estou querendo levar para as pessoas
o universo de convivência, de compartilhamento de leitura. Então, o livro ele tem essa letra um pouco maior também. Letra um pouco maior, para isso. favorecer quem tem a baixa visão também. E aí eu pego um público que tem alguma deficiência na visão, que tem alguma doença que está levando à cegueira. E pego também as pessoas que estão envelhecendo e que precisam da letra um pouco maior para terem essa facilidade de leitura. Então, a ideia é realmente compartilhar a leitura para que, com isso, a gente tenha convivência de universos e possa as pessoas que enxergam conhecerem um pouco do universo dos cegos e vice-versa, através de colocar todo mundo na mesma página. Eu estou brincando com essa metáfora aí, porque se abrir na página 54, digamos, o cego vai abrir na mesma página e vai estar lendo o mesmo texto que quem enxerga lê. Então, o braille e o português aí impresso, né, estão falando a mesma coisa, tem o mesmo texto. Agora, como que foi o seu trabalho, a sua preparação para produzir este livro? Você conviveu com pessoas que auxiliaram você? Conta pra gente. Sim, eu tive a presença de amigos durante esse processo de execução do livro, que me deram dicas, que são cegos, e me deram dicas de como que seria a facilidade, o que deveria conter o livro. A primeira página do livro, o primeiro escrito em braille do livro, é a audiodescrição do que é a capa. Ele não está redigido na impressão convencional, é essa primeira parte mesmo aí, que para eles é importante porque, como eles não enxergam, eles conseguem ler a descrição do que seria a imagem da capa, que foi a única foto que a gente usou. Junto do projeto, que é o livro, eu comecei um blog também, que ele tem o mesmo nome, que é o vicontar.wordpress.com, que traz algumas curiosidades também a respeito do livro, fala um pouco do processo e tem essa questão da acessibilidade, de possibilitar que eles tenham o acesso. Hoje em dia, a tecnologia favorece com os aplicativos que fazem as leituras dos textos através dos smartphones, dos tablets e os computadores. Então, é uma evolução grande e a ideia realmente do projeto é dar acesso, é conseguir divulgar a facilidade de informação, levar cultura, levar entretenimento, incentivar a leitura, obviamente, porque a gente está produzindo um livro para falar de autonomia que a leitura possibilita para as pessoas. Às vezes fica muito esquecido você falando do princípio do programa em relação a acesso aos livros. Isso. Né? E, felizmente, eu tive a oportunidade de ser patrocinado pela Lei de Incentivo Municipal e a ideia é doar todos os livros. A contrapartida da lei que eu ofereci é a doação, para que realmente esse material, que ainda tem um custo alto para a produção em braille, chegue às pessoas. E fique mais acessível, acesso. né? Exatamente. Depois eu quero até falar sobre isso com você, sobre esse apoio, essas políticas voltadas, né, para esse tipo de projeto no próximo bloco. Agora, é uma forma também de incentivar esse seu projeto, a leitura em grupo? Isso, exatamente. Nos meus sonhos, quando a gente elabora um projeto, a gente sonha com algum alcance dele, era realmente colocar um grupo de pessoas, e aí de maneira indiscriminada, né? Quando a gente fala em inclusão, acho que automaticamente você pensa em exclusão. E aí eu estou falando de compartilhamento e de maneira indiscriminada você poder reunir pessoas. Ele é um livro jovem adulto, não é infantil, mas numa faixa etária que seja adequada para a pessoa estar presente nesse grupo, que as pessoas pudessem ler conjuntamente e o cego que estivesse presente também, que fosse alfabetizado em braille, que ele também pudesse ler para essas pessoas. Porque é muito interessante é até um conceito que é utilizado até hoje de falar de deficiência, mas depois que eu comecei a conviver com eles, eu vejo que a deficiência visual é um termo equivocado, que a gente deve falar em limitação visual. Limitação. E a maioria usa deficiência, né? Exatamente. Isso incomoda eles. Eles preferem serem chamados de cegos do que serem chamados de deficientes. E eles são muito eficientes. É questão da gente conseguir levar realmente essas oportunidades de acesso e os mecanismos adequados para que eles produzam, para que eles consigam se colocarem da maneira adequada dentro da nossa sociedade. Acho que, graças a Deus, a gente tem visto muita evolução nesse sentido, mas eu fico imaginando ainda que a gente precisa fazer muitas coisas em função disso para realmente tornar uma coisa equânime, uma coisa que
coloque todo mundo no mesmo patamar. Sim. Agora, essa primeira edição foram quantos exemplares? Foram 600 exemplares. Todos distribuídos gratuitamente? Gratuitamente. Aham. Já estão pensando numa segunda edição? Como eu estava falando, a gente tem uma questão de dificuldade por causa de custo. Ainda tem um custo alto para fazer esse tipo de impressão. Os livros acabam ficando num preço que eles não são acessíveis financeiramente para quem tem pouco recurso. Até a ideia é a distribuição gratuita Um custo por bem causa desse sentido. mais alto do que o livro convencional. Convencional. Pelo que você mostrou, o tamanho dele é maior, a fonte tem que ser maior, o braille ocupa um espaço maior, exige um material específico. A folha também, papel exatamente, também, né? Ele é específico para essa impressão em braille. Então, isso tudo onera na hora de você fazer o exemplar. Mas eu pretendo, sim, continuar com outras edições e... Neste segmento também? Para o pessoal cego, Também. sem dúvida nenhuma, e com baixa visão e com a ideia de compartilhamento, de ser acessível a todo mundo. Que é o diferencial, acho, um pouco, porque quando você coloca um livro em braille, para nós que enxergamos, e eu também não leio em braille, estou até em débito com isso, que eu preciso Vai aprender a É. partir de agora, né? Mas é alguma coisa, quando você pega um livro, parece que ele está em branco, que ele tem um tanto de alto relevo, mas ele está em branco. E quando coloca-se a impressão convencional junto, eu acho que isso desperta também a curiosidade de quem consegue enxergar, porque é um livro gostoso de você tocar, ele tem uma experiência tátil diferente, é alguma coisa sensitiva que também toca para que a pessoa perceba o universo do outro. Tá certo. Lúcio, a gente continua no próximo bloco conversando prazer. sobre o seu trabalho Claro. e as políticas públicas para esta área também. Sim. Bom, você continua conosco, viu? Porque nós vamos para um rápido intervalo, mas o Lúcio, como eu disse, continua conosco no próximo bloco, falando pra gente sobre inclusão e literatura. Se você tiver alguma dúvida e quiser compartilhar conosco, já sabe, né? É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O número é 996428473. O número aparece aí na sua telinha, viu? Não saia daí que nós voltamos já já.